Glória a Deus. Mateus 27, verso 31, diz assim: E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém? Nessa noite nós vamos falar sobre um título que é O Amor Expresso na Cruz. O amor expresso na cruz. Todo o Evangelho, toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Eu tenho dito isso aqui com constância. Toda a instrução bíblica, ela é centrada em Cristo. Ela tem as verdades centradas em Cristo. Se nós queremos conhecer o Evangelho, nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo na cruz. Quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de boas novas de salvação. Quando falamos de Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, alegria, coisa boa. No entanto, para nós olharmos para esta cruz, a qual ele saiu para ser crucificado, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aqui ele falando de Jesus depois do seu flagelo. Ele saiu para levar a sua cruz até o Gólgota, lugar da caveira, Getsemane, o Gólgota, perdão. E lá, sofrendo por nossos pecados. Só que nós temos que olhar para essa mensagem da cruz com uma perspectiva da graça de Deus, da misericórdia do Senhor Deus, porque é triste quando se prega o Evangelho e não se fala da cruz. É triste uma igreja, uma congregação, onde o povo se reúne para culto, se reúne para adoração, para pregação, para aprendizado da palavra, e não se fala da cruz. Hoje, vocês sabem muito bem, há igrejas que nunca vão falar da cruz. Talvez tenha até falado há algum tempo, mas só falam em dinheiro, em riqueza, prosperidade, vitória, conquistas, triunfalismos, e assim por diante. Naquele ímpeto de não sofrer, não passar angústia, não passar nenhuma necessidade, e tendo Cristo não como o seu salvador, mas como o gerente do banco, como aquele que arruma dinheiro, como aquele que arruma casamento. Ele é Senhor para fazer tudo isso e muito mais. Mas o foco do Evangelho não é isso. Então o Evangelho da cruz que nós estamos pregando e estamos anunciando aqui constantemente, nós não vamos negá-lo, nem deixar de pregar e nem deixar de anunciar. A palavra nos informa que essa verdade foi anunciada, pré-anunciada, desde tempos imemoráveis, desde o tempo passado, lá na eternidade. Mas em Gênesis 3,15 nós temos ali a primeira palavra do Evangelho, onde no capítulo 3, verso 15, o Senhor diz para a serpente que ele colocaria inimizade entre ela e a semente da mulher, e ela lhe feriria o calcanhar e essa esmagaria a sua cabeça, falando de Cristo e falando do adversário, a saber, Satanás, que como a serpente enganou Eva, e eles caíram, o homem caiu, o cabeça da humanidade, o chefe da raça, digamos assim, ele sucumbiu na tentação, lá no Éden, e o texto já ali em Gênesis 3,15, começou a ser anunciado que, na verdade, nós entendemos que Deus não estava fora do controle, não perdeu o controle, aquilo não estava fora do controle. O que muitas vezes as pessoas que são de uma linha teológica e teórica, melhor dizendo, liberalistas, eles interpretam, humanistas também, interpretam que ali Deus não tinha não era isso, Deus foi pego de surpresa. E por ter sido pego de surpresa, ele bolou um plano B, sacou uma carta da manga, tinha um plano B porque o plano A não deu certo. Mas não é isso que as Escrituras dizem, vamos discorrer aqui hoje e vamos entender o que isso aconteceu, ou como foi que aconteceu. Mas desde o princípio, nós vamos ver o amor de Deus expresso na cruz, demonstrado na cruz. Mas que loucura é essa, ver um amor numa cruz, um instrumento de morte tão terrível que o Império Romano usava. Na ocasião, era até comum para os piores bandidos, piores marginais, piores malfeitores, era a morte de cruz. Houveram outras ocasiões em que a cruz foi usada para o martírio, para a morte,
inclusive Alexandre o Grande, certa ocasião, para ficar de exemplo àqueles que lhe opunham, ele pegou e mandou crucificar 2.000 homens, 2.000 pessoas que se levantaram em rebelião contra ele. Ele se colocou com seu exército, forte que era, Alexandre o Grande, e dominando sobre eles, os colocou numa cruz, todos eles, cada um numa cruz. E o suplício da cruz era tão grande que as pessoas às vezes levavam horas, dias para morrer, porque a intenção não era matar rápido, a intenção era matar com sofrimento, é que ficasse agonizando. Por isso que muitas vezes você vai ouvir o pregador dizendo a agonia da cruz, porque era agonizante o que se acontecia na cruz. Imagina pendurado pelos punhos com cravos de 16, 18 centímetros, ou até às vezes mais, seu pé também preso ali, cravado ali naquela cruz, naquele madeiro. Diga-se de passagem, a cruz, como a gente canta muitas vezes, madeiro lavrado, lisinho, não era não, era áspera, era pesada, era cruenta, era cruel, era triste para aqueles que estavam naquela cruz. E quando na cruz ele colocava suas pernas, o seu joelho um tanto dobrado, não muito longe do chão, não muito alto, para que as pessoas passassem, porque o Gólgota, lugar da caveira, ele ficava às margens de uma estrada, as pessoas passavam de cá para lá, de lá para cá, e olhavam e podiam lançar no rosto da pessoa as suas transgressões, porque sobre ele escrevia-se o que ele fez. Colocava-se um escrito. No escrito de Jesus estava: Jesus, Rei dos Judeus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E as pessoas passavam ali e viam escrito logo acima o que estava sobre ele, a acusação, por que ele estava ali. Sendo assim, as pessoas cuspiam, apontavam, xingavam e assim por diante. Era uma tortura tenebrosa, terrível, que foi anunciada lá no Gênesis 3,15, a primeira citação. Depois eu tenho esse anúncio, esse pré-anúncio da vinda de Cristo. Tem o profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que mais anunciou a vinda do Senhor, com clareza, com muitas informações detalhadas. E no capítulo 40, verso 3, eu quero ler com os irmãos, para nós vermos aqui algo tremendo que ficou registrado nas Escrituras Sagradas. No livro do profeta Isaías, profeta maior, um dos profetas maiores, Isaías 40, do verso 3 ao verso 8, diz assim a Sagrada Escritura: Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Profecia que foi dada da parte do Senhor pela vida do profeta Isaías, que quando surgiu lá no Jordão, pregando, João Batista anunciando: eu sou a voz do que clama no deserto. Algumas pessoas perguntaram: você é o Messias? Você é o Messias que havia de vir? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Estava ali a cumprimento da profecia dessa mensagem que Isaías, 700 anos antes, mais ou menos, da vinda do Senhor Jesus, da primeira vinda do Senhor, ele profetizou. E João Batista saiu pregando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era a mensagem que ele pregando, porque perto está o reino, arrependei-vos. E de repente as pessoas chegavam até ele, que iam se batizar, inclusive as lideranças, os fariseus. E ele disse assim para aqueles homens fariseus hipócritas, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? E ele estava ali anunciando, pregando. Então já tinha essa mensagem, e você olha para o versículo de números 4 e 5 de Isaías 40, que diz: todo vale será exaltado, e todo monte será, e outeiro será batido, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Os montes vão se abaixar, os vales vão suspender, o que é torto fica reto, vai nivelar. O profeta está dizendo que ia ser nivelado,
Porque essa é uma grande verdade, nós somos todos nivelados em pecadores. Essa é uma grande verdade. E os caminhos tortos não impediriam, o profeta ia avisando e anunciando, ele ia preparando o caminho, porque nada ia impedir o caminho do Messias de começar a anunciar. Nada impedia que o Messias começasse a proclamar e pregar e fazer aquilo para que ele veio fazer. Porque nós estamos lendo um texto de Isaías, profetizando o que aconteceu lá na frente. E agora estou aqui no livro do profeta Isaías, dizendo sobre a vida de João Batista, que aconteceu no tempo de Cristo. João Batista começou a anunciar e pregar, e inclusive no momento que ele estava pregando e anunciando lá e batizando, vem Jesus para ser batizado. Ele ora para o Senhor Jesus e diz assim: não pode ser assim, é o Senhor que tem que batizar. Eu não posso fazer isso, eu não sou digno de me abaixando, desamarrar as suas sandálias. Eu não sou digno de fazer isso, porque amarrar a sandália era coisa de escravo. Era servo, um escravo na casa, quando alguém chegava, ele tinha que se abaixar para soltar a sandália de alguém. Era coisa de escravo lá de baixo mesmo, lá da última categoria, digamos assim. Ele abaixava-se, soltava a sandália. Não era um mordomo, era um escravo que fazia isso. E ele disse assim: nem isso eu sou digno de fazer diante da tua glória, sabendo quem era ele. Aí o Senhor diz: não, deixa por enquanto, para que assim seja. Porque convém que se cumpra toda a profecia, tudo tem que se cumprir. E a palavra do Senhor nos diz que assim ele fez. Quando olhamos para o livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 11, quando Cristo nasceu, estavam os pastores ali apacentando, guardando seu rebanho, portanto não foi em dezembro, porque em dezembro era muito frio, foi por volta de abril, mais ou menos, maio, abril, alguma coisa assim, e os pastores apacentando ali, guardando, cuidando do rebanho, de repente um resplendor de glória, um clarão, uma luz brilhando tremenda, e aquela voz, e os anjos cantando, celebrando, aqueles pastores ali olhando, impactados por aquela visão, estavam ali todos com aquela glória, aquele louvor e adoração ao Senhor, e ele dizendo dessa forma, olha o que diz, Lucas 2, e o verso 11, olha só a palavra do Senhor que diz. E o verso 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador, Cristo Senhor. Salvador, Cristo, o ungido, o Messias e Senhor. Aleluias. Então, celebrando, alegrando-se ali, as profecias estavam se cumprindo. A mensagem da cruz agora começa a tomar um corpo em nossas vidas, porque quando nós olhamos para a cruz, quando você fala o amor expresso na cruz, é uma coisa estranha, soa até muito estranha para quem não tem uma intimidade com a palavra, porque o amor deveria ser expresso talvez num banquete, numa grande ceia. Talvez o amor deveria ser expresso com mais facilidade para a nossa compreensão, num palácio, entre os nobres, os sábios, mas o amor expresso numa cruz nos parece um tanto quanto estranho. Eu sei que às vezes nós olhamos para a mensagem da cruz, aqueles que não estão habituados, aqueles que não ouviram ainda, aqueles que não conhecem a pregação do Evangelho, a pregação da cruz, de entender que esse amor expresso na cruz é algo tremendo, porque na cruz era uma morte tão tremenda, tão terrível, tão avassaladora, que nós olhamos para a cruz, daquele sofrimento que Cristo passou ali sem merecer, sem pecado algum, nós olhamos aquilo, como pode o amor ser expresso ali. Alguns entendem sim, porque ele sofreu, alguns até dizem coitadinho, alguns até dizem, olha, coitadinho dele, mas Jesus não é coitadinho coisa alguma, ele é o Senhor. Ele nasceu para ser o que ele de fato é, Cristo, Messias, Salvador e Senhor. E aquele resplendor daquela glória fez com que aquela noite se clareasse. A noite ali se tornou o dia diante daqueles pastores que estavam apacentando e os anjos ali celebrando com eles. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje. Vos nasceu para você, para nascer hoje. Quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Então ele tem essa função de ser o Senhor porque ele é Senhor. Ele é Cristo Messias, ele é o Salvador. Glória a Deus. Olha bem, Lucas capítulo 3, verso de número 6. Então João Batista pregando, João Batista anunciando, João Batista proclamando as margens do Jordão, ele vem e anuncia isso. Capítulo 3, verso 4. Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha que a profecia se cumprindo. Todo vale se encherá, e se baixará todo monte e outeiro,
E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Aleluia. João Batista anunciando que toda carne, uma referência ao ser humano, claro, evidente, toda carne verá a salvação de Deus. Se você olhar para o livro de Gênesis, capítulo 6, olha comigo. Gênesis, capítulo 6, verso 6. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Gênesis 6, 6. Olha só. Aliás, verso 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-se-lhe o coração. Verso 3, volta um pouquinho, verso 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Também são carne. E mostra aqui que essa carne estava corrompida, pecando, desde a queda lá no Éden. Mas já com uma profecia declarada e dada da parte do Senhor, que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, embora ela ferisse-lhe o calcanhar. Estaria ali alguém anunciando, dizendo, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse não era o Messias, esse era aquele que vinha como precursor, aquele anunciando que viria um maior do que ele. Que ele mesmo disse, eu não sou Messias, mas após mim, depois de mim, virá um mais poderoso do que eu. E este, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Esse sim é o Messias. Certa feita, quando ele olha no livro de João, de repente ele vê Jesus e diz assim para os seus discípulos, João tinha discípulos, seguidores, ele diz, esse aí ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo anunciado em Gênesis 3,15, o mesmo anunciado pelo profeta Isaías, o mesmo anunciado pela palavra do Senhor pelos anjos, aqueles que estavam ali no pasto com os seus rebanhos de ovelhas, o mesmo que me nasceu na cidade de Davi, Cristo, Messias, ungido, Salvador e Senhor. Agora, olha só, Isaías 40 de novo. Segue mais um pouquinho aí. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Toda a carne, que carne? O ser humano é como a erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, findou-se. O homem é como a flor da erva, vai se findar. E toda a carne verá a salvação de Deus. Escuta isso. Nem toda a carne terá a salvação de Deus, mas toda a carne verá a salvação de Deus. Estão entendendo? Nem toda a carne será salva, mas toda a carne verá. Lá em Gênesis, o homem é carne, o carnal, mortal, caído, em pecado. Romanos 3 diz a palavra do Senhor que o homem não quer Deus, não deseja Deus, não busca Deus. Esse negócio de que, desde o dia em que encontrei Jesus, Jesus não estava perdido. Quem está perdido somos nós, éramos nós. Desde o dia que encontrou não, ele não está perdido. Quem está perdido éramos nós. Sem Cristo, o homem está perdido. Não é Cristo nós não achamos Cristo. Cristo que nos achou. Nós é que fomos achados por Cristo. Se você não foi achado por Cristo ainda, então comece a buscar, Senhor, me ache. Porque não sou eu que vou encontrar, porque eu sou um pecador, eu quero o que é mal. Romanos 3 diz que a nossa intenção é toda pendente para o mal. O homem não quer Deus, não há um justo, não há quem busque a Deus, não há um só sequer que busque a Deus. É Deus que nos busca. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, Senhor e Salvador. E toda a carne verá a salvação de Deus. Nem toda a carne terá, mas toda a carne verá a salvação de Deus. E a pergunta que está aqui no livro de Isaías é, clama. E clama o quê? Clamar o quê para alguém? Para que sejam humildes e clamem diante do Senhor. Clamem e peçam a misericórdia do Senhor Deus. A palavra humilde vem de humus, que vem de pó, terra, lá embaixo, humilde. Porque às vezes nós ficamos assim, eu não quero, alguém faz um apelo, nós não temos o costume de fazer apelo, mas alguém faz aquele apelo, ou então você faz o apelo que eu faço, é o apelo bíblico, arrependei-vos. Esse é o apelo bíblico que eu faço. Se você não está com os caminhos trilhados no Senhor, vivendo no Senhor, o apelo que eu faço é, arrependa-se hoje, porque toda a carne é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor e acabou.
Hoje nós estamos aqui, amanhã, ainda hoje, podemos não estar mais. Ainda hoje podemos não estar mais. E como é que vai ficar a nossa história? Mas toda a carne verá a salvação. E vem Cristo, nasce na manjedoura, como nós conhecemos pela Sagrada Escritura, e ele cresce em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens. Inicia o seu ministério com 30 anos. Começa a pregar o Evangelho depois de ser batizado por João, ser cheio do Espírito Santo. Lucas e Mateus 4, ele vai para o deserto, tem um confronto com o adversário, passa 40 dias em jejum, orando, consagrando, separando-se, preparando-se. E quando ele volta vencedor daquele confronto, mesmo tendo o diabo se afastado por um pouco de tempo, até momento oportuno, ele vem pregando e vem anunciando. Anuncia que ali está aquele que disse o profeta Isaías, que seria aquele que anunciaria, que proclamaria, que anunciaria, que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele vai orando, vai pregando, vai anunciando, vai fazendo a obra, curando, libertando, transformando. Seu primeiro milagre é a transformação de água em vinho, lá em Caná da Galileia, João capítulo 2. Mas esse mesmo Cristo que é anunciado, que é pré-anunciado, que é demonstrado, que os pastores ouviram, que teve o sinal, os anjos disseram, como sinal vocês vão olhar na manjedoura e vão ver lá a criança lá. E assim foi. Foram ver o que era aquilo. Tiveram tudo isso. Nesse mesmo Jesus, ele foi rejeitado. A Bíblia nos informa que ali em Nazaré, no capítulo 4, versos 16, 17, 18 até o 28, você vai ver que ele foi rejeitado pela liderança, porque ele disse ser igual a Deus, ele disse ser o Messias. Ele pregou e anunciou, hoje se cumpre em vocês, para essa nação, para o mundo, esta profecia. Ele vai para adiante, de repente ele anunciando e pregando, tentam jogá-lo de um despenhadeiro. Preguei isso aqui domingo. Rejeitaram, lançaram, tiraram dali, rejeitaram em Nazaré. Ele foi rejeitado também pelos construtores. Mateus 21 e o verso 42 diz, a pedra que os construtores, a liderança, os ministros, aqueles que deveriam ensinar, construir, os construtores rejeitaram. Esta que é a pedra angular de esquina. 1 Pedro 2,7 também diz isso. A pedra que os construtores rejeitaram. Porque construtor trabalhava com pedra. Hoje nós temos lajota, bloco, tijolo de barro. Era pedra. E a pedra de ângulo de esquina, é aquela pedra que colocava de canto, de 90 graus, para dar as dimensões para a edificação. Para não ficar fora do nível, fora do esquadro, melhor dizendo. E para construir com firmeza, evidentemente. Mas esta pedra, os construtores, a liderança, rejeitaram. Rejeitado também em Betsaida, em Corazim e em Cafarnaum, a ponto de dizer, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, ai de ti. Porque se em Cafarnaum, ai de ti Cafarnaum, porque se lá, aí começou a aprontar cidades que eram de pessoas não do povo ali, do Senhor, que se tivesse feito lá os milagres, teriam se arrependido com saco e cinza, mas esses não se arrependeram, rejeitados nessas cidades. Rejeitado também na vila dos samaritanos, Lucas 9, do verso 51 ao verso 56. Os samaritanos não queriam que ele pregasse, que anunciasse. A Bíblia nos informa que João, mais um discípulo do Senhor, queriam, Senhor, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo do céu, assim como fez Elias? O Senhor olha para ele e diz assim, vocês não sabem de que espírito sois, não? Vocês não sabem de que espírito sois? E seguiu avante pregando o Evangelho. Quando nós chegamos no livro de João, capítulo 6, ele foi rejeitado por muitos discípulos. Do versículo 60 até o versículo 66, você vai ver Jesus pregando assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram um pão lá que deu fome de novo. Eu sou o pão que desceu do céu, que quem come não tem mais fome. Quem come minha carne, bebe meu sangue, não tem fome, não tem sede e tem parte comigo. Aquilo foi um choque na mente do povo. Aquilo foi um choque na mentalidade daquelas pessoas que disseram, como nós vamos ouvir um discurso desse? Duro esse discurso. E começaram a sair. Ele tinha por volta de 5.000 seguidores, mais ou menos. Começou um para cá, um para lá, um para cá. Eu digo isso por conta daqueles 5.000 que se alimentaram dos pães, fora mulheres e crianças. Então ele podia ter até muito mais. Mas vamos colocar 5.000 aqui. Então, ouvindo a pregação, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aquilo é uma loucura para ele. Até porque na lei dizia que não podia se comer sangue. Está lá em Levítico 17. Beber sangue, tomar sangue. Como é que vão comer a carne de um homem e beber sangue de um homem? Não podia comer sangue de animal. Imagina de um homem. Mas é isso aí espiritual. O Evangelho é algo tremendo, poderoso, é o poder de Deus. De maneira que se o homem não entende muitas vezes, é porque ele não pertence ao rebanho do Senhor. E Deus não quebra o seu coração, é Deus que abre o coração do ser humano.
Mas se Deus abrir o seu coração, se ouvires a voz do Espírito Santo hoje, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os seus corações. Olha o que diz. Não, é muito duro esse discurso. João 6. Aí começou a sair um para cá, um para lá. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, Mateus, todos eles ali, Bartolomeu. Ele olha e fala assim: e vocês, querem ir também com eles? Aí Pedro toma a palavra: não, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Às vezes a mensagem é um pouco dura, às vezes a mensagem do Evangelho é realmente pesada. Mas onde nós vamos ouvir uma mensagem? A mensagem é o Evangelho. É pesado porque nos confronta. O Evangelho nos conforta, mas o Evangelho também nos confronta. Hoje está um mimimi aí, tem uma cambada de pregador mimimi, que só quer amaciar. Olha, você é o centro de tudo. Olha, você é o centro do universo. Você é o centro das atrações. Você é o centro de... Você é o que é o cara. Não é isso não. Nós somos pecadores, caídos, perdidos, indo para o inferno. E se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, nós todos íamos para o inferno. E aquele que não está em Cristo vai para lá eternamente. Ouça isso. Mas os seus discípulos disseram, Pedro disse: não, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Rejeitado até pelos seus discípulos, seguiam ali com ele. Comeram do pão que multiplicou, viram o milagre, talvez receberam milagres, com certeza. João 1, verso 11 diz: veio para o seu, mas os seus não receberam. Até a sua nação, os seus judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Tenho falado constantemente isso. Os seus eleitos, a sua nação, a nação judaica, não quiseram, não aceitaram. Olha bem, rejeitado e trocado por um malfeitor. Olha só Mateus 27. Volta comigo lá para Mateus. Mateus, verso 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus 27, em Mateus 26, Jesus já vai ser apanhado lá no Getsêmani. Ele come a última Páscoa, a primeira ceia com os seus discípulos. As pessoas têm a mania de dizer última ceia. Não, é a última Páscoa. E a primeira ceia institui a ceia, deixa claro como seria a ceia. Depois eles cantam cânticos que era costumeiro no inário hebraico, que é o Salmo 113 ao Salmo 118. Cantavam um desses aí, cantavam, louvavam, ou eles todos. Iam depois, e depois eles foram, Jesus com os seus discípulos, para o Getsêmani. Lá no Getsêmani, ele vai para um canto, chama seus discípulos ali mais próximos, todos estão cansados. Tem um texto que diz que eles dormem de tanto peso, eles dormem ali de tanto... Aí o Senhor vai lá, começa a orar. Pai, afasta de mim esse cálice, mas antes disso, faça-te a tua vontade, Senhor. Chegam ali os soldados, chegam ali os sacerdotes, chegam ali pessoas com armas, com varapaus, com todo aquele aparato, e o levam. E começa um interrogatório ali na casa de Anás, Caifás. E começa aquele interrogatório pesado, acusações, tudo falso, tudo mentira. Cospem em seu rosto. Esbofeteiam o nosso mestre. Escuta isso. Dão um tapa, cuspida. Pensa numa coisa nojenta e horrível. E desprezível é tomar uma cusparada no rosto. Imagina você tomar uma cusparada no rosto, irmão Jair. Você está assim, alguém pegar e pá, no seu rosto. Sendo que nós somos pecadores. Imagina o Senhor que não tem pecado. Imagina você estar ali com o Mestre, o Rei da Glória, o Senhor. Aquele que nasceu lá, que foi dito, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Cristo, Salvador, Cristo, Senhor. Aí ele toma uma cusparada, e ofende, e fala mentira, e arruma pessoas
falsas ali para falar contra ele. É ele mesmo que diz que destrói o templo em 3 dias, o reconstrói. É ele mesmo que está negando servir o império, e assim por diante, uma série de acusações ali. Muitas coisas inventaram, muitas coisas falaram. E de repente apresentam ali no pretório, ali para Pilatos, onde era a residência do governador. E ele então faz um interrogatório, tem aquela situação de envia para Herodes, volta para Pilatos, e toda aquela situação, aquele momento tenebroso, nas escondidas à noite, na calada da madrugada, porque não era assim que teria que ser feito, mas eles queriam de todo jeito, porque fazia parte do quê? Da profecia. Olha só o que diz Isaías 53. Olha Isaías 53. Verso 52, 13. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, não viram, entenderão. 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O bom mestre, de João 10. Aquele que transformou água em vinho, lá de João 2. Aquele que socorreu pessoas ali aflitas, doentes, pessoas com seus entes já mortos, como o caso da viúva de Naim. Pessoas como outras que estiveram ali com a lepra tomada do pé à cabeça. Pessoas que chegaram ali encurvadas, outras possessas endemoniadas, como o gadareno de Marcos 5. Outras pessoas em terríveis situações. Esse bom mestre, que nasceu para ser Cristo, Messias, Salvador e Senhor, de que toda a carne veria a salvação de Deus, segundo Lucas 3, verso 6, que João Batista disse. Esse agora, que pregou, que anunciou, estava diante de uma gente enfurecida, tomada de um ódio tão terrível. Mas ele estava ali com um propósito. Ele não estava ali porque ele não tinha forças. Ele estava ali porque ele tinha forças, mas nós não tínhamos força. Porque nós não tínhamos forças, ele se fez fraco para que nós pudéssemos ser fortes. E diante daquelas acusações, de repente, olha só, Mateus 27. Volta comigo lá para Mateus 27. De repente, capítulo 27, no interrogatório, diante de Pilatos. Verso 2, e amarrando, levaram, entregaram ao presidente ou ao governador Pôncio Pilatos. Segue a sequência onde Judas leva as moedas de prata e devolve lá no templo e compra um campo com ela, porque eles não querem aquele dinheiro de volta aos cofres do templo, porque não era de sangue, de venda que ele fez, então não queriam aquelas moedas, né? 30 moedas de prata. Agora pula comigo aqui para o versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Principais sacerdotes. Tinha Anás, Caifás e mais uma turma ali. E os anciãos, pessoas que eram da lei, pessoas que entendiam, que tinham que ter uma índole, que conheciam, sabiam, deveriam saber da lei, das profecias, do Messias que viria, como nós lemos aqui no livro de Isaías, porém, isso ia cumprir-se, porque se cumpriu de fato, porque estava escrito, o que está escrito se cumpriu, e o que está escrito para se cumprir, cumprir-se-á à risca. Olha só. A Bíblia nos informa que começou então ali uma discussão, um interrogatório de Pilatos e de Jesus,
ao ponto de, não só aqui em Mateus, em outras passagens você vai ver, que ele fica calado e outra hora ele responde alguma coisa, e Pilatos diz assim, ó, você não sabe que eu tenho poder para soltar você e para mandar matar você, eu tenho poder sobre você. Cristo diz, olha, você não teria algum poder se do alto não fosse dado, se meu Pai não lhe desse, esse poder você tem para se cumprir as Escrituras Sagradas. Esta era a grande verdade. Você só pode fazer isso comigo porque eu voluntariamente estou aqui. Só que não tinha Pilatos não tinha esse conhecimento. Nós o temos. Olha bem. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente, o governador, estava muito maravilhado. E por ocasião da festa, costumava soltar um que o povo escolhesse. Então tinha um preso bem conhecido, um malfeitor, um amotinador, que no motim alguém morreu, um homem chamado Barrabás. E era o costume dele soltar alguém por ocasião da festa da Páscoa. Então ele diz assim, portanto, então, eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia entregue. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres em questão com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele, a própria esposa de Pilatos. Olha bem. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuasão. Não, gente, não. Esse Jesus não. Ele é um falsário. Ele diz que vai destruir o templo em 3 dias e reconstrói. Como isso? Ele diz que ele está dizendo que é igual ao Pai. Ele não está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que a sua carne é comida, seu sangue é bebida. Ele é um falsário. Não, solta Barrabás. Olha bem. Qual desses dois quer que eu solte? Verso 21. E disseram, Barrabás. Verso 22. A pergunta mais solene que Pilatos poderia fazer. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Com Cristo ali do seu lado, tendo o poder que foi lhe dado pelo Senhor para soltar ou para mandar matar, ele pergunta para a multidão, que estava sendo incitada pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, o que quereis que eu faça? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que você hoje, irmão Douglas, fará de Jesus chamado Cristo? Hoje, Jairo, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Como Pilatos perguntou, o que farei de Jesus chamado? Eu fiz o que Deus me deu graça de abraçar e pedir, Senhor, me perdoa. Eu fiz o que? Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu preciso do perdão, eu preciso do sangue. Não foi eu que eu achei o Senhor, foi o Senhor que me achou. Não foi eu que aceitei o Senhor, foi o Senhor que me aceitou. Porque o homem não quer Deus, o homem não quer nada com Deus. É Deus que busca o homem lá fora no pecado, na imundícia. É Deus que desceu do céu da sua glória, se fez carne. Porque toda a carne estava corrompida, mas também toda a carne veria a salvação de Deus. Porém, nem toda a carne terá a salvação de Deus. Escute isso. Então disseram, seja crucificado. Pilatos, vendo que não tinha condições, não tinha como fazer então, estou limpo desse sangue inocente, porque eu considerei justo, não vejo nele nada de errado, lava as suas mãos, e diz o texto sagrado, que então soltou Barrabás, verso 26, e mandou açoitar Jesus. Presta atenção agora. Barrabás e Jesus, um malfeitor e um justo. Solta Barrabás. A multidão gritava, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Soltaram, crucifica Jesus, crucifica esse Jesus aí. E Jesus vai então, por mão de um batalhão, 400, 600 soldados mais ou menos, compunham um batalhão, em torno de uns 600 soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reunindo junto dele toda a corte, batalhão, o exército ali, talvez a sua versão esteja outro nome, batalhão, e despindo-o, tiraram suas vestes, cobriram com uma capa de escarlate, zombando dele. Aquelas capas que os soldados romanos usavam, curta, colocaram nele para zombar dele. Teceram uma coroa de espinhos, o espinho, se você pesquisar, você vai ver que eram espinhos muito grandes, 8, 10 centímetros de espinho, grande. E tecendo uma coroa, puseram-na em sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e uma vara, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Começaram a zombar dele,
daquele menino que um dia nasceu lá, aquela criança. Que as pessoas falam, vou no negócio do menino Jesus. Não, não é de menino Jesus, ele nasceu para ser Cristo, que é Messias, Salvador e Senhor. Aquela criança que havia nascido lá, que a noite virou dia pelo resplendor da glória lá, junto daqueles pastores, agora estava diante de um batalhão de homens furiosos, fortes, soldados, hábeis em combate, habilidosos em matar, especialistas em lutar com armas, com espada, com escudo, com flecha, com lança, homens matadores sanguinários. O Messias, o Cristo que estava diante de Pilatos, que Pilatos disse, que farei eu de Jesus, chamado Cristo. O Cristo que eu estou dizendo que esse título é o amor expresso na cruz. Vai comigo agora, continua. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela em sua cabeça. Não era cuspidinho, não. Os soldados cuspiram, plural, muitos deles, não sei quantos deles, cobriram-no de escarro. Cobriram Jesus de cuspe. Está entendendo isso? Não era um, eram vários. Tiraram aquela cana, aquela vara, uma vara, das suas mãos assim, ele humilde sentado como rei, e batiam na sua cabeça com aquela cana, aqueles espinhos entravam, iam rasgando, iam rasgando, iam rasgando. Nossa cabeça, nosso couro cabeludo aqui é vascularizado, muitas veias, muitos vasos, ia rasgando e o sangue ia escorrendo, caindo pelo seu cabelo, e ia ficando aquele negócio, aquela praça de sangue, que ao pouco de tempo o sangue vai coagulando, vai ficando preto. Eu trabalhei na Santa Casa, no pronto-socorro, já falei isso. Muitas vezes a pessoa sofria um acidente rapidinho, 20 minutos, meia hora depois, estava tudo preto. O sangue coagulado, aquele sangue grudado na cara, aquele sangue escorrido pelas suas barbas, pelo seu cabelo, no seu rosto, no seu nariz, na sua face, coberto de escarro, coberto de cuspe, de homens violentos, sanguinários, e batiam nele. E com aquela cana batiam na sua cabeça. Verso 31, 27, 31. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Antes, nesse texto aqui, em outras passagens, ele foi açoitado. Terrivelmente açoitado. Tiraram suas vestes, batiam com chicotes, com açoites, feitos de tira de couro, que tinha chumbo, ferro, osso, pedaço de osso, naquelas tiras. Quando batia, não era um chicote com uma tira, era um chicote com 3, 4, 5, 6. Quando batia, era aquela arrancada de carne nas costas. Quando batia, o ferro e o chumbo batia e machucava lá dentro. Tum, tum, tum. Sabe quando você leva um soco nas costas? Batida, alguma coisa assim? Aquele tum lá dentro. E o sangue lá dentro machucava ele. E ali fora o osso rasgava a sua carne. Tinha um pedaço de carne. Tum, rasgava. Tum, rasgava. Tum, rasgava. Por minha causa. Por sua causa. Por causa dos nossos pecados. E nós rejeitamos ele, assim como Pilatos rejeitou, como Betsaida, como muitos dos seus discípulos rejeitam o Senhor. Quando nós não rendemos a ele, nós dizemos, não quis isso, não quero isso, não vale de nada esse sacrifício. Estou falando de Jesus, o justo. E bateram nele, bateram nele, bateram nele, bateram nele, bateram nele. O açoite era tão grande, que as forças foram saindo, porque o sangue é a nossa vida. O sangue ele leva os nutrientes para o corpo, o oxigênio para o corpo. Se falta sangue, falta nutriente, falta oxigênio, você desmaia, fica batido, fica tonto. Se você perde sangue, você fica tonto, você fica ali em uma situação difícil porque falta oxigenação. O nosso corpo tem algo chamado resgate de O2. Quando falta sangue para os órgãos principais, coração e cérebro, se algum lugar está sangrando, ele resgata o oxigênio para manter esse lugar oxigenado, onde a pessoa muitas vezes vai ficando diferente, vai ficando esquisita, branca, pálida, para funcionar os órgãos, e vai acabando, não tem mais jeito, aí desmaia. Ele não desmaiou, mas ele foi para sair, para ser levado para a crucificação. O verso 31 foi o verso que eu li. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão. Porque o outro Simão, que ele pôs o nome de Pedro, o havia negado. A Bíblia nos forma que ele disse assim, nunca vou te negar. Mateus 26, verso 33. Jesus disse assim, olha, nessa noite vocês vão me... Não, eu não, Senhor, de jeito nenhum. De forma alguma. Lucas 22, 31 diz que, olha, Pedro, Satanás pediu para vos cilindrar com vocês, mas eu pedi por vocês, eu roguei a Pai por você. Todos aqui podem fazer. Eu, Senhor, nunca.
eu vou te negar. Aí ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Diz o texto sagrado que ainda lá na casa dos sacerdotes, antes de ir lá de Anás e Caifás, antes de ir para Pilatos, Pedro estaria se aquentando no fogo ali por fora, aguardando, que ele era conhecido das pessoas, e as pessoas chegavam e diziam assim, Pedro, ou melhor, você é um deles, não é? Não, capaz, de forma alguma. Aí veio uma criada, uma pessoa, você é um deles, não é? A sua voz te condena, o seu jeito, o seu modo de falar, não, eu nunca vi esse homem. Mais um pouquinho, alguém chegou, enquanto ele aquentava fogo na roda dos escarnecedores, com um fogo estranho, alguém chegou e disse assim, olha, tu és um... Não, e saiu praguejando, xingando mesmo, violentamente, xingando. Só que num dado momento, entre aquele momento, Jesus levanta os olhos e olha para Pedro. E naquele olhar, aquele olhar marcou a vida de Pedro. Ele diz, Quantas vezes nós falamos, eu vou seguir contigo, Jesus? Quantas vezes nós falamos, eu estou contigo, não vou deixar por nada. Aí nós estamos aqui hoje, de repente, afastados dos caminhos do Senhor, longe de Deus. Mas o olhar de Jesus, ainda com misericórdia, está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós estamos aqui, Senhor, que bom que eu estou na tua presença, o Senhor me resgatou. Se nós estamos fora dele, Então a palavra nos informa que eles saíram com Jesus e encontraram um homem sirineu, de Cirene, a cidade, a região da África, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Um Simão negou, tem outro Simão aqui para levar. E ajudou. E chegou a um lugar chamado Gólgota. E lá no Gólgota, o crucificado, como eu falei agora há pouco, e ele na cruz com seus punhos fixados ali com pregos imensos, com seus pés, não é como o prego que a gente compra no mercado, que tem ali galvanizado, bonitinho, sem nada, não, é enferrujado, era coisa ruim mesmo. Porque é para condenados da pior espécie. Ao seu lado direito um condenado, ao seu lado esquerdo outro, e ele ao meio ali, com a sua inscrição, Jesus rei, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. As pessoas passavam e acusavam e apontavam, e a multidão e a massa ali zombando dele. Olha só o que diz. Olha só a palavra do Senhor. Zombavam dizendo assim, tu que destróis os... verso 39. E os que passavam, lembra que eu falei da estrada perto? E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Alguns textos dizem, desce da cruz, então vamos crer em você. Aqui no versículo 42 diz, salvou os outros e a si mesmo, mas não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em ti. 3 anos o Senhor passou curando, transformando, libertando, multiplicando o pão, transformando primeiramente a água em vinho, fez maravilhas, sinais tremendos que as pessoas disseram assim, é esse mesmo Messias, aí ali na cruz. Não, se tu descer da cruz, então nós vamos acreditar. Era mais uma estratégia do maligno, que não queria que ele ficasse na cruz, porque na cruz estava a expressão do amor de Deus. Olha só, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E os sacerdotes, os ladrões, foram crucificados com ele, também lançavam em rosto isso. Bem, embora um deles se arrependeu e de maneira tão gloriosa o Senhor salvou ele na última hora. Agora escute. De repente, perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, verso 46, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se você olhar agora para essa passagem, você vai ver os últimos instantes de Cristo, antes de entregar o seu Espírito. Ele diz assim, pegaram o vinagre, colocaram na sua boca, ele disse, está consumado. E entregou o seu Espírito. O texto aqui tem vários detalhes que não tem em outras passagens, que os sepulcros se abriram, muitas pessoas ressuscitaram, depois que ele voltou, no 3º dia. Mas na sequência, você olha aqui, e o centurião, verso 54, e os que com eles aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente era filho de Deus. Olha o verso 43, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o centurião, 54, e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Naquela cena,
Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Hora do sacrifício da manhã, às 9. Ficou até às 3 da tarde crucificado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das 9 às 15 horas. Quando foi meio-dia, metade do tempo, até as 3, o sol escureceu. Diz o texto que o sol escureceu. Você lembra que eu falei agora há pouco que quando Cristo nasceu, a noite se transformou em dia pela glória e o refulgor da presença do Senhor, dos anjos ali do Senhor? E que houve uma alegria muito grande com os pastores, aquela glória, aquele refulgor, a noite fez em dia, no dia que ele nasceu. Mas no dia da sua morte, o sol escureceu. O dia se tornou escuro, se tornou noite, do meio-dia para diante. A escuridão ali. Jesus é o cabeça de toda a criação. A terra começou a tremer porque sangue inocente estava caindo na terra, a terra estremecia. Estremeceu de tal maneira terrível ali. Diz o texto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque estava abrindo ali o novo e vivo caminho. Hebreus 10, verso 20. O novo e vivo caminho sendo aberto diante de nossas vidas para acesso a Deus. Às 9 da manhã foi crucificado. Ao meio-dia escurece tudo. O dia se tornou noite. Às 3 da tarde ele rende seu espírito e morre. Aonde está o amor ali? Observe. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora aqui. Olha bem, Isaías 53, verso 10. Preste bem atenção. Já estou encerrando, mas eu quero que você saia daqui hoje com um peso no coração, de alegria, de regozijo, mas também de ter que fazer uma introspecção. Isaías 53. Todavia ao Senhor, vou ler o 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico e na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca cometeu injustiça, nem engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia ao Pai agradou moê-lo. Foi do agrado do Pai moer Jesus na cruz. Aonde está a expressão de amor aqui? Olha Romanos 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso número 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nem mesmo o seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por todos nós. Ah, então está certo, nós somos o centro de tudo. Então está certo esse evangelho místico, esses coaching que andam fazendo por aí, que o homem é o centro de tudo e que o homem é a razão de tudo. Ué, mas se Cristo morreu por nós, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ué, então onde está o amor? Aonde está que nós não somos então o centro? É claro, somos o centro. Aí vem esse humanismo, esse egocentrismo, dessa situação onde que se tira Deus do foco e coloca o homem. O texto diz lá em Lucas 3,6, todo olho verá a salvação de Deus. Todo olho. Lucas 3, verso 5. Volta lá comigo lá, rapidamente. Lucas 3, versos 5 e 6. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Onde está a relação de amor? Onde está? É claro que não consigo explanar tudo, deixar aqui exaustivamente tudo. Mas uma coisa eu quero que você entenda de uma vez por todas. Da mesma maneira que todo olho verá a salvação de Deus, nem todos serão salvos. Todo olho verá a salvação de Deus. Da mesma forma, todo olho verá quando esse mesmo Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias
depois de ressuscitado entre nós, voltou para a glória e disse que voltaria. Quando ele voltar, Mateus 24, 30, 13, Marcos 13, 36, 26, Lucas 21, 42, diz que quando ele voltar, todos vão ver. E verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Todo olho verá, toda a carne verá a salvação de Deus. Todo olho verá o Senhor voltando numa nuvem com poder e grande glória. Apocalipse 1, verso 7 e o verso 8 diz assim. Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e o verso 8 diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está afirmando que ele voltará. Que relação de amor que é essa? Preste bem atenção. Romanos, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 21. Diz assim a Sagrada Escritura. Olhe bem, preste bem atenção no que está escrito aqui em 2 Coríntios 5, verso 21. Aliás, eu tenho que ler do 18 em diante para ficar melhor contextualizado. E tudo isto, aliás, melhor ainda, ler todo o capítulo, né? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Escuta isso. E tudo isto, vou ler o 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele morreu humilhado, machucado, ferido, cuspido, mas ressuscitou com glória e poder. E voltará numa nuvem com poder e grande glória, e todo olho verá. Agora escute. Assim, se alguém está nesse Cristo que eu estou falando, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O homem estava distante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a carne é como a erva, secou a erva, cai a flor, murchou. Assim é o homem. Toda a carne, lá em Gênesis 6:3 diz que a carne, o homem mortal, essa carne não quer andar com Deus, não quer viver com o Senhor, não quer estar com Deus, não quer andar para Deus. Olha bem, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, não imputando em nós nossos pecados, mas em Cristo na cruz. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu, agora, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não foi feito pecador por nós, porque ele não é pecador. Quem me convence do pecado? Certa ocasião ele disse, não tem pecado algum. Mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, mas pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Onde está o amor? Efésios 4. Vai lá para Efésios, capítulo 4. Rapidamente para nós encerrarmos. Eu tenho ainda 5 minutinhos. Efésios 4. E o verso de número... É o último versículo de Efésios 4. Se não me engano é 32. Efésios capítulo 4. Aleluia. Isso mesmo, 32. Eu vou ler o 30, 31, 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Verso 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Então o sacrifício que Cristo fez foi a Deus. E Deus nos perdoou em Cristo. Logo, não somos nós o centro do amor de Deus. O centro do amor de Deus é Cristo. E o amor de Cristo para com o Pai, e essa glória tremenda faz com que esse extravase venha para nós de maneira que Deus nos amou e nos achou em Cristo. Olha só aqui em Efésios. Olha só aqui em Efésios. Efésios 1, verso 12. 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que em vós há, no Senhor, e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me das vocês em minhas orações. Ou seja, a expressão do amor de Deus lá na cruz. A salvação é o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Porque toda a carne estava em pecado, em queda. Romanos 8, todinho, você vai observar no princípio 8, 6, 7 e 8, que o homem carnal, ele pende para as coisas da carne, não quer nada com Deus, faz combate com o Espírito, é uma coisa terrível. No entanto, na cruz, estavam sendo reconciliados com o Senhor. De maneira que, nós não podemos falar assim, o homem é o centro do amor de Deus. Não, é Cristo. Por que Cristo morreu? Cristo morreu por pecadores. Numa relação de amor entre o Pai e Ele. Algo profundo, algo extremamente elevado. Agradou o Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. 53, verso 10. 53, verso 5. O castigo que, 4, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Deus nos ama de uma forma tremenda, mas é um amor que extravasa, é o amor entre o Pai e o Filho. Este é o amor. Este é o amor. Porque Deus amou de muita maneira. Deus amou em Cristo, aceita em Cristo, elege em Cristo, salva em Cristo, liberta em Cristo, socorre em Cristo. Porque Cristo fez uma oferta de sacrifício de cheiro agradável a Deus, porque ninguém podia fazer, mas Ele foi sem pecar. Levou cuspida, cusparada, açoite, cruz, o sangue derramado, e este sangue purifica de todo pecado. Satanás que acusava diante de Deus, já caiu, não pode mais acusar como fazia. A nossa consciência ele acusa, mas há um advogado, João 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Todavia, ou seja, se ocorrer o caso de pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque dado debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse amor não é, eu sou o centro, eu sou o bambambam, ele vai vir atrás de mim. Não, eu que tenho que ir atrás dele, eu que tenho que buscar, Senhor. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Olha só, para encerrar. Romanos 11. E o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente, glória, amém. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Lá na cruz do Calvário, deixou a sua glória, Filipenses 2, do 5 ao verso 11. Deixou aquela sua habitação de glória e veio se fazer o que nós somos, homens, para dar-nos condições de sermos filhos de Deus. Agora, nesta noite, você ouviu mais uma vez a pregação, porque Cristo veio morrer por pecadores. Uma relação de amor entre o Pai e o Filho. E é evidente que o Espírito Santo se envolve nessa ação gloriosa, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, entre outras coisas. Mas é uma relação de amor. Que se eu não valorizar aquela pergunta que Pilatos fez, que farei eu de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta fica. A expressão do amor de Deus lá na cruz, em que ele fez dele pecado para que nós tivéssemos sido reconciliados com Deus.
feito justiça de Deus. Sendo feito isso, volta a pergunta de Pilatos: que farei? O que faremos? O que tem feito de Jesus chamado o Cristo?